Olá, como estão todos? Então, mais uma vez, nós nos reunimos aqui na busca do conhecimento. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada que nos é possibilitada. E pedindo o amparo e a proteção, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a vontade do Pai se faça sobre nós agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Trouxe aqui hoje como tema do nosso estudo, como já estamos fazendo anteriormente, do livro No Rumo da Felicidade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, do capítulo Progresso. Então, progresso, né? A própria palavra já diz, né? Progredir, caminhar, seguir adiante, não estacionar, né? Não regredir, muito pelo contrário, né? Então é o que diz respeito a todos nós, né? Como seres reencarnantes, né? Nós estamos em constante progresso. Nós podemos estacionar por alguns momentos, mas somos convidados a continuar a nossa caminhada, né, para o nosso bem. Então, se pensarmos que há um Deus de amor, um Pai amoroso, que ama todas as suas criações e proporciona as melhorias, né, então, com certeza, nós estamos sempre caminhando adiante. E tudo que vem a nós são essas ferramentas para que a gente possa, através das nossas escolhas, dos nossos esforços, das nossas reflexões, a gente buscar os caminhos que precisamos e necessitamos. Então é justamente esse capítulo aqui, ele trata dessa questão da reflexão, né? Que é o convite que a doutrina espírita nos faz a todo momento, né? Uma fé raciocinada, né? O conhecimento, a busca desse conhecimento, para que esse conhecimento nos liberte das amarras que nos prendem e nos possibilitem a nossa caminhada adiante, sempre progredindo, tá? Então, é um capítulo muito interessante que traz reflexões aí a todos nós nesse sentido, das nossas reflexões, né? Chama a atenção também dos nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, né? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que acontece conosco em nossas vidas, né? Será que simplesmente nós estamos fazendo com que as coisas se tornem aí um círculo onde as situações acontecem, vêm, vão, acontecem e não há uma reflexão da nossa parte, né? É como se nós ligássemos aí o automático das nossas vidas, ou ao contrário, né? Nós estamos refletindo, nós estamos pensando, né? Fazendo aquelas reflexões sobre tudo que acontece. É como diz Santo Agostinho ali naquela passagem do Evangelho, né? Que ao final de cada dia, se pudéssemos fazer reflexões de como foram as nossas ações, de como foram os nossos dias, essas reflexões iriam nos surpreender, né? Porque nós iríamos nos deparar com situações que nós acertamos, enfim, situações que nós não tivemos ali resultados conclusivos, não erramos, né? E isso nos possibilitaria as melhorias, né? Então, é como se nós desligássemos aí o automático das nossas vidas aí de só acorda, trabalha, obrigação, são importantes, não há um desmerecimento, muito pelo contrário, mas há algo mais do que tudo isso, né? Então a nossa vida diz respeito a algo mais do que somente essas questões, né? Que são as nossas melhorias, o nosso progresso, né? Tá? Então é muito importante esse capítulo aí para todos nós. Então vamos iniciar a leitura. Há em todo o universo uma harmonia que transcende o entendimento humano, né? Com certeza. O nosso entendimento ainda é muito pequeno sobre como tudo transcorre aí nas leis universais, tá? Mas lembrando que
esse entendimento que nós temos é importante sobre as nossas vidas, é importante sobre aquilo que nós precisamos fazer, né? Buscar, fazer, construir, melhorar, tá? Então, nós temos esse entendimento, né? Sobre aquelas questões que nós realmente precisamos trabalhar, tá? Quando nós buscamos ali, nós nos dedicamos, tá? Então, com certeza, teremos essa compreensão. Todas as leis funcionam em equilíbrio graças ao que se mantém como desafio à inteligência. Então, com certeza, né, como diz a passagem, que nenhuma folha cai que não seja da vontade de Deus, nosso Pai, e com um fim útil e providencial, tá? Então, tudo funciona em perfeito equilíbrio, tá? Assim como o nosso planeta Terra, que nós estamos aqui reencarnados, né, é um planeta de provas, né, expiações, então acompanhamos situações difíceis. Haverá outros planetas que já passaram por esse período, né, encontram-se numa transição, né, mais voltados às melhorias do que às dificuldades, e há outros planetas felizes, né, onde reencarnam ali espíritos que estão nessa caminhada progressiva aqui, né, nesse progresso, caminhada de melhoria. Então, com certeza, tudo se transforma, né, tudo se melhora e tudo está em perfeito equilíbrio. Para onde se dirige o pensamento, eis que detecta a magia dessa beleza incomparável que o desafia, impulsionando-o à glória estelar, né? Então, mais uma vez, a importância dos nossos pensamentos. Aonde estiverem os nossos pensamentos, nós lá estaremos, tá? Então, por isso que é importante nós pensarmos sobre o que nós estamos trazendo para nós. O que nós estamos criando através desses pensamentos, né? Com certeza nós lá estaremos. Quanto mais penetra o âmago da sua estrutura, mais se dá conta da grandiosidade desafiadora que se agiganta diante dos olhos deslumbrados, né? Então, é como se nós despertássemos para uma nova consciência, uma nova situação, né? E através desse despertar, possibilidades outras nos serão dadas ali para que a gente possa trabalhar e construir outras situações. Então, esse despertar para uma nova realidade, né? Que é a nossa realidade espiritual, do meu eu espiritual, quem eu realmente sou, né? O que estou aqui a fazer nesse planeta reencarnado, né? Será que estou aqui de passeio, a visita, ou estou aqui para trabalhos, construções, melhorias, buscas, né? Então, quando nós despertamos para essa nova realidade, que é a nossa real realidade da vida espiritual, então, com certeza, despertaremos para essas possibilidades de melhorias, tá? Então, nós falamos sobre a nossa verdadeira vida, né, que é espiritual. Nós estamos aqui de passagem, vivendo encarnações entre reencarnações, mas é importante nós estarmos aqui e construirmos coisas boas aqui também, porque senão nós podemos pensar, vamos deixar que para as próximas encarnações, hoje eu estou somente de férias, né? Não, nós podemos e devemos construir muitas coisas produtivas, boas e positivas aqui também, tá? Por isso que reencarnamos onde precisamos estar, com a família que precisamos, no nosso ciclo social, na sociedade que estamos. Então, o meu trabalho também, enfim, todas aquelas pessoas que têm um convívio mais intenso comigo ali, é que há uma possibilidade ali de um refazimento, de uma melhoria, de um reencontro. Então, é muito importante nós estarmos aqui, sim, tá? Então, devemos sim dar muito valor, mas saber que somos seres espirituais. O ser que desse modo mergulha na incomparável realidade do cosmos sente-se inevitavelmente atraído para a decifração dos seus desafios, permitindo-se voos mais audaciosos, de forma que a vida passa a ter sentido e realização planificadora, tá? Então, é aquilo que nós acabamos de comentar, tá? Então, ele fala aqui, decifração, desafios e voos mais audaciosos. Então, nesse despertar para esse progresso, para essas buscas, aparecerão outras situações para nós. A nossa reflexão sobre a vida, ela passa a mudar, né? Então,
uma mente, né, a nossa cabeça, o nosso cérebro, enfim, os nossos pensamentos que se expandem aí para essas novas possibilidades, que optam, né, que procuram entender esses novos desafios, jamais voltará ao seu estado normal, né? Ou seja, sempre haverá novas possibilidades. Assim, fascinado, viaja pela imaginação, procurando os equipamentos capazes de facultar-lhe o entendimento da vida em si mesma. E quanto mais percebe esse mecanismo, mais se descobre constatando a própria pequenez, tá? Então, quando nós nos permitimos essas situações, esses novos desafios, né, que o progresso nos proporciona, nós vamos constatando aí que o universo é imenso e que tudo trabalha em perfeita harmonia, né, pela vontade de Deus, né, com trabalhadores ali abnegados, e nós percebemos a nossa pequenez, ou seja, o quanto ainda nós precisamos buscar, né, o quanto ainda precisamos trabalhar, né, o quanto ainda é necessário na nossa caminhada, enfim, das situações que virão aí pela frente, para a nossa evolução, para as nossas melhorias. Mas está tudo bem, não há nada de errado com isso. O nosso momento é agora, nós devemos pensar assim. O nosso momento é agora. Então, estarmos nos reunindo para que possamos aprender, entender os ensinamentos de Jesus, esse amor, né, que para nós ainda estamos caminhando, engatinhando ainda na compreensão desse amor, mas é muito importante esses passos que estamos dando. Perceberemos que somos ainda muito pequeninos. E essa condição vai nos pôr sempre em alerta, em posição de trabalharmos, de não nos queixarmos, né, deixarmos passar essas valorosas oportunidades. Entenderemos quão importante e valoroso é essa oportunidade que a reencarnação nos proporciona a todos, né, que nos leva a esse progresso. Então a gente só chega a essas conclusões, pessoal, quando a gente estuda, né, quando a gente compreende, quando a gente procura fazer a nossa parte sobre o que esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, né? O que Jesus nos disse ali, quando ele falava que havia muitas moradas na casa de meu pai, né? Falava sobre Deus, falava sobre esse amor, o respeito, o perdão, enfim. Tudo isso que a gente ainda tem que trabalhar muito em nós, que são os nossos pensamentos, sentimentos, tá? Então, chegaremos a essas conclusões com o nosso estudo, com as nossas buscas, né? Com o nosso querer. Apesar disso, não para. Há nesse ser sonhador um apelo silencioso para que prossiga no empenho de tudo resolver e equacionar, como se desse logro dependesse a sua própria existência, o que de certo modo é verdade. A vida, para ser realizada e, portanto, fruída conforme merece, conclama a criatura a elevação de propósitos e realizações mediante cujas satisfações a tornam conquistada, né? Então, comentamos, né? As possibilidades estão aí, né? Basta nós buscarmos, nos empenharmos em entender, né? Entender o que a vida, qual o significado da vida para nós, né? Por que nós estamos aqui? Quantas situações nós já passamos refletindo sobre nós, né? Cada um sobre si. E aí veremos que essas possibilidades nos conduziram até agora, até esse momento, né? Acertando ou errando, mas sempre tendo a oportunidade de poder recomeçar, de construir, de buscar situações, tá? Então, é possível sim, essa renovação, ela faz parte de nós, esse progresso, né? Faz parte de nós. E com certeza atingiremos condições melhores. Mas o importante é hoje nós trabalharmos com aquilo que nós temos, dentro das nossas possibilidades, mas sempre se colocando ali em posição de novos conhecimentos, novos desafios, né? Então nós temos essas possibilidades e oportunidades através dos ensinamentos. Detente ante as pequenas atrações que te absorvem o tempo,
levando-te a conflitos injustificáveis e busca os alcantis dourados e desafiadores do pensamento, né? Então, simplesmente esse autodescobrir-se, né? Essas reflexões que fazemos sobre nós, né? São importantíssimas, que vão nos conduzir. Para onde direcionas o ideal, encontrarás apelos, aguardando respostas e necessidades, solicitando ajudas. Em todo lugar parece que se oculta parte das aspirações que acalentas, esperando apenas que te disponhas a desempenhar o papel para o qual reencarnaste, né? Então, refletindo, essa reflexão nos levará a situações, então veremos que há muita coisa a se fazer, mas nós estamos aqui para buscar, trabalhar essas situações, melhorar, encontrar as respostas, e temos totais condições para que essas respostas venham a nós, através do trabalho, da seriedade, né, do nosso querer. À medida que adquires sabedoria, irás percebendo que as conquistas reais são aquelas que podem acompanhar o ser além dos limites físicos, constituindo tesouros de valor inapreciável, né? Sabedoria é aquilo que está conosco, aquilo que nós vamos adquirindo aí ao longo da encarnação. São aqueles ensinamentos aí que jamais hão de se perder, né? Então, o que são as verdadeiras propriedades, né? Que é aquela passagem do Evangelho que diz, né? A verdadeira propriedade é aquilo que estará sempre conosco, que jamais irá perecer ou há de se perder, né? Ou seja, esse conhecimento, os nossos momentos, né? Junto daquelas pessoas queridas, né? As nossas conquistas, as nossas reflexões sobre os erros, enfim, tudo que a gente pode angariar, né? Guardar conosco, os nossos esforços, tudo que a gente vivencia fica ali alojado, guardado conosco, e nós levaremos para sempre, né? Então jamais há de se perder. Então nós vamos adquirindo aí ao longo do tempo essa sabedoria, né? Não é inteligência. A inteligência nós adquirimos através da busca do conhecimento, mas sabedoria são as nossas experiências, as nossas vivências, né? As nossas conquistas, os momentos agradáveis, as nossas dificuldades também, que elas nos proporcionam ali reflexões importantíssimas sobre aquilo que nós podemos buscar, né, e trabalhar e nos melhorarmos, né? Então, que mais tarde se tornarão conquistas, né? São momentos ali, essas dificuldades são temporárias, porém mais tarde se tornarão conquistas para nós. Então, são momentos importantes para todos. Há que se empenham pela aquisição de recursos de importância secundária e se sentem realizados, porquanto transitam nas faixas das necessidades mais simples, ainda não tocadas pela realidade transcendental de si mesmas, né? Então, onde estiverem os nossos pensamentos, onde estiverem os nossos sonhos e realizações, né? Nós lá estaremos. Mas lembrando que há situações, né, verdadeiras propriedades, que nem eu falado aqui, ou algo ali secundário que com o tempo ali não terá o mesmo valor, tá? Importante sim naquele momento, mas não é só aquilo. É um despertar por uma nova realidade, né? Que é o que Joana de Ângeles está falando aqui para nós, né? Então nós temos que despertar em novas buscas, em novas necessidades. Tu, porém, que sabes ver além dos limites dos olhos e escutar o grande silêncio do universo, não te detenhas nas mesquinharias que podem agradar por um momento, no entanto, são de efêmera significação, tá? Então, não passam ali de um momento, tem um significado apenas, tá? Vai além, pois o progresso é infinito, e ele aí está diante de ti convidativo, tá? Então, esse é o convite que todos nós recebemos através das reencarnações, né? De estarmos aqui reencarnados, ou no plano espiritual, né? Progredirmos, caminharmos, né? Depende de nós. Jesus, o ser mais perfeito que já esteve na Terra, afirmou que todos estamos destinados à grandeza espiritual e que o Pai espera por nós, razão pela qual também Ele se empenha em nos ajudar.
realizando a vontade superior que o enviara ao planeta de sombras e provas. Então Jesus nos trouxe a esperança, nos trouxe esses ensinamentos, né? E continua, né? Nos trouxe quando esteve aqui, mas ele continua a nos auxiliar a todo momento, ele continua a nos guiar, né? Então, esse amor que ele ensinou, que ele ensinou e exemplificou, né? Então, continua aí para todos nós, para que a gente possa progredir, nos melhorarmos, né? Então, a todo momento somos amparados pelo Mestre. Apesar disso, se desejares apressar a tua conquista, embora disponhas dos instrumentos da ciência e do conhecimento, recorre ao amor, que é a resposta de Deus a todos os anelos humanos e que somente está esperando que esse ser desejoso de felicidade que és tu, te empenhes na conquista de ti mesmo e do teu irmão, dessa forma atingindo o momento culminante que é a total entrega a Deus, né? Então o amor será sempre a resposta, né, para tudo. É o amor que nos envolve, é o amor que nos possibilita melhorias, é o amor que nos corrige, que nos ensina, e é o amor que guia o universo, o amor que nos criou. Então esse amor que ainda precisamos aprender muito, ele está sempre presente e estará. Então, se nós estamos hoje aqui reencarnados, se nós estamos estudando a doutrina, se nós nos reunimos aqui nesse grupo, né, para os aprendizados, é pelo amor. O amor de Deus, o amor de Jesus e o amor dos nossos amigos espirituais. Então, vamos caminhar, né, vamos progredir, vamos buscar esse entendimento, vamos refletir sobre tudo que acontece conosco, né, de uma forma positiva, não se culpando, porque não é a culpa quem vai nos mostrar o caminho, muito pelo contrário, temos que nos perdoar para que possamos nos libertar dessas amarras e seguir a nossa caminhada adiante, tá? E nos veremos ali face a face conosco mesmo e com as nossas possibilidades, né? Com a nossa determinação, força, muitas vezes que estão ali guardadas conosco e a gente não as liberta, não as utiliza, mas quando nós refletirmos ali sobre as nossas vidas, sobre essas oportunidades, né, que temos de nos melhorarmos, esse convite que a doutrina faz a todos nós, que Jesus nos convida também à renovação, à esperança, à busca, ao trabalho, né? Veremos ali que temos muito o que fazer e que a felicidade está aí ao nosso alcance. Porque nós estamos aqui rumando, né, caminhando em busca da felicidade de construções boas. Tá bom, pessoal? Então, o progresso, ele se fará para todos nós. Por que não iniciarmos a nossa caminhada agora? Nós estamos aí amparados pela doutrina e por esses ensinamentos para nos trazer as respostas que fortalecerão a nossa fé e o nosso querer. Então vamos finalizar, que já deu o nosso tempo. Agradecer sempre a Deus e a Jesus, aos nossos amigos espirituais, Frei Fabiano e toda essa equipe amorosa que sempre nos acolhe, nos ampara, pedindo um amparo, que tenhamos força e coragem em nossas buscas e nosso querer. Saber que a nossa vida, a nossa criação, ou estarmos aqui não foi obra do acaso, mas sim obra do amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, auxilia-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, dando continuidade à nossa palestra desta noite, vamos refletir um pouquinho sobre a questão da educação espírita. Sabemos que a essência do espiritismo é a educação.
ao contrário de outras, né, correntes religiosas que têm um caráter salvacionista, a doutrina espírita, com seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, pretende promover a evolução do homem, e esta evolução é um processo pedagógico. A educação do espírito é um cerne da proposta espírita. Se o espiritismo é uma síntese cultural abrangendo todas as áreas do conhecimento, seu ponto de unificação é justamente a pedagogia. Não foi à toa que Kardec tenha sido educador e tenha recebido influência de Pestalozzi. Foi aluno de Pestalozzi no colégio de Yverdon, um dos maiores educadores de todos os tempos. Então, melhor compreende o espiritismo quem o compreende pedagogicamente. Lendo, estudando Kardec com olhos pedagógicos, pode-se observar a sua insistência e a dos espíritos em comparações com imagens emprestadas do universo educacional. O desenvolvimento do espírito através das vidas sucessivas é visto como um curso escolar, com seus anos letivos. A Terra é tratada como uma escola, em que as almas se matriculam para o seu aperfeiçoamento. Não é assim? É uma bela comparação, né? A Terra é um hospital-escola, né? E vamos reencarnando, resgatando os nossos débitos, nos aperfeiçoando a cada encarnação. Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, ele comenta que o Livro dos Espíritos é um manual de educação integral oferecido à humanidade para sua formação moral e espiritual na escola da Terra, né? É um livro de leitura e de estudo constante. É um manual, com certeza. Então, importantíssimo o estudo desse livro. Se quisermos conhecer a doutrina espírita, temos que estudar o Livro dos Espíritos, né? Ser espírita, na acepção plena da palavra, é engajar-se num processo de autoeducação. E estar nesse processo de autoaperfeiçoamento é um requisito básico, necessário de todo educador, né? Nós somos educadores uns dos outros, porque o convívio nos faz ensinar e aprender. E como o Espiritismo não é uma doutrina individualista, no sentido de descomprometer o ser humano dos deveres para com o próximo, ao contrário, ele elege na caridade seu princípio máximo, e quem está em processo de melhorar a si, tem o dever moral de exercer uma tarefa pedagógica com todas as criaturas que o cercam, né? Então, o meu empenho na minha reforma íntima, no meu exemplo, aprender a conviver, a perdoar, a compreender a dificuldade do outro, e com certeza eu vou dar exemplos para todos que convivem comigo, né? Então, a caridade máxima que o espírita deve procurar realizar como ideal de vida é a caridade da educação. Quem fala muito sobre isso é Pedro de Camargo Vinícius, né? Todos os seus livros falam sobre a educação da alma. Então, elevar, transformar, despertar consciências, contribuindo para a mudança interna dos homens. Esse é
o trabalho maior que todos nós que estamos tendo a oportunidade de estudar e de falar sobre a doutrina espírita, devemos estar atentos. Nós precisamos despertar essas consciências que de muito vêm adormecidas, contribuindo para esse despertar, contribuindo para a mudança interna tão necessária para todos os seres humanos. Se a verdadeira educação se dá quando se desperta um processo evolutivo no educando, esse processo ele poderá ser desencadeado em qualquer ser humano. Tenha ele a cultura que tiver, seja ele de uma religião ou de outra, né? Porque a influência benéfica de um educador consciente, ele pode atuar em qualquer ser, em qualquer educando. Kardec sempre enfatizou que os espíritas não deveriam fazer proselitismo, né? E muito menos violentar consciências. O educador espírita, ele saberá exercer sua tarefa, sem impor suas convicções. Esse é o caminho, né? Então, o ensino espírita, ele não poderá ser mera transmissão de conteúdos. Mas o mais importante, o que todos nós devemos estar atentos, independente da plateia para quem estamos falando, né? Se são poucas ou muitas pessoas, se estamos conduzindo uma pequena palestra ou um grande estudo, mas qual é o objetivo que deve estar no momento em que nós nos preparamos, né, para falar? É o despertar da consciência espiritual. Lembremos disso. Esse é o objetivo. O que eu posso falar que vai tocar o coração daquele que me ouve, de uma maneira simples, objetiva? Então, entender o Espiritismo como educação é ser espírita verdadeiramente, né? É ser alguém que está realmente engajado na sua própria evolução e também preocupado com a evolução coletiva. Preocupado com o destino espiritual do próximo. Ele jamais será indiferente à ignorância, à necessidade daquele que caminha ao seu lado, né? E ele vai se sacrificar por esse compromisso de exemplificar o bem, arrastando com isso muitas pessoas que vão se contagiando com o seu comportamento. Aprender a amar o nosso próximo, procurando entender sempre as imperfeições humanas, não julgar, consolar, amparar, servir. Todos esses verbos tão conjugados em mensagens, orientações espíritas, são essas atitudes fundamentais de quem ensina com a sinceridade dos sentimentos e a força do exemplo. Então, guardemos em nossos corações, né? Consolar, amparar e servir. Lá em cima, falamos, né? Sobre elevar, transformar e despertar consciências. Então, esse é o caminho, né? E com esses sentimentos
que estamos colocando agora, consolando, amparando e servindo. Isso é a ponte de acesso ao coração do próximo. É esse o caminho que vai desencadear um processo de educação da sua alma. Então nós temos que trabalhar com muito amor, com muita dedicação, com fraternidade, né? Para desenvolver essa confiança no outro e despertar a vontade nele de crescer. E prestar muita atenção, porque tudo deve ser de uma maneira muito natural e verdadeira, né? Para que nós possamos realmente interagir nesse processo educativo sem prepotência, sem austeridade excessiva, sem pretensão à verdade absoluta, sem autoritarismo, como quem passa e serve, né? Então, o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, ele deve fazer brilhar o seu empenho em ser uma pessoa melhor a cada dia. No Evangelho nós encontramos essa colocação, não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. É isso, e sempre procurando compartilhar os seus ensinamentos, despertando os corações. Irradiar sempre otimismo, disposição, serenidade, todas aquelas virtudes, né, que sabemos ser tão importantes para o verdadeiro educador. Desenvolver em nós uma consciência da sua compreensão de mundo. Conhecemos os princípios doutrinários, né? E quem sabe que a vida é eterna, que toda tragédia é passageira, que tudo caminha para a perfeição, que todos estão sob a proteção de uma providência misericordiosa e justa. Quando conhecemos isso, nós seremos uma pessoa alegre, tranquila, no controle de si mesma. E isso pode servir de edificação e apoio aos irmãos do caminho. Nesse momento, né, que estamos passando da pandemia, com várias pessoas desencarnando, nós temos esse conhecimento e é nosso dever passar isso para frente, consolar esses corações, falar, a vida não termina com a morte do corpo físico. Acalma o teu coração. E é muito importante também lembrarmos, com relação a essa questão da educação da alma, com relação às relações familiares, né? Tão importante falar da lei da reencarnação, como pai, filho, irmão, irmã, avô, neto, né? O porquê estão ligados, que podem nascer ali numa família, adversários ferrenhos do passado, e aí a convivência cotidiana pode ser difícil, mas é uma oportunidade de reconciliação, de ajuste. Então, educar esses corações que são pais, os filhos, para que cada um faça a sua parte, cumprindo os seus deveres, né? Como nos também ensina o Evangelho, honra teu pai e a tua mãe, deveres dos filhos e deveres dos pais, para que todos possam
viver se ajustando, se equilibrando, se perdoando, pois esse é o objetivo de estarmos juntos. Quando o pai ou uma mãe percebe no filho uma aversão, uma antipatia, pode estar certo de que a relação atual é preciosa ocasião para reajuste de ódios anteriores. Então é muito importante passarmos esse conhecimento, educar a família, na posse do conhecimento espírita, para que eles possam entender o porquê de estarem juntos, o porquê das dificuldades de relacionamento e a bela oportunidade que Deus concedeu a todos de renascerem em um lar, em uma família. Esse é um ponto importantíssimo também, que devemos estar muito atentos. Por isso que falamos no início, que o compromisso espírita, ele age, pedagogicamente, tanto no sentido moral quanto intelectual. Lembremos que a primeira instituição espírita do mundo foi a Sociedade de Estudos Psíquicos de Paris, E lá se pesquisavam os aspectos científico, filosófico e moral do espiritismo. E era muito interessante, porque os participantes debatiam questões existenciais, mensagens, fenômenos mediúnicos, temas do cotidiano, notícias de jornais, teorias científicas ou filosóficas, tudo à luz da doutrina espírita. Era um intercâmbio entre os próprios encarnados, entre os membros da sociedade e outras sociedades semelhantes na França e no estrangeiro, entre encarnados e desencarnados. Olha que estudo maravilhoso que eles realizavam, E tudo isso alimentava o progresso do espiritismo, sobre a luminosa liderança de Kardec. E apesar da sua incontestável autoridade espiritual, ele jamais se arvorou em chefe do movimento. Ele escutava todos, ouvia as opiniões, passava pelo crivo da razão, mas dava o direito de todos participarem, E no Brasil houve um processo, infelizmente, de massificação do espiritismo, Teve um lado muito importante, porque a doutrina penetrou em todas as camadas da sociedade, multiplicando adeptos, simpatizantes, Foi muito importante. O Brasil se tornou o país mais espírita do mundo, mas infelizmente, como pode acontecer em todas as religiões, muitas casas espíritas, elas se perdem no assistencialismo social e espiritual e esquecem, do estudo da filosofia no seu tríplice aspecto. Então é muito importante que as casas espíritas estejam atentas em como estão passando as informações e principalmente a importância do estudo, ser fiel aos princípios doutrinários, às obras básicas codificadas por Allan Kardec, completando com toda a literatura maravilhosa que temos. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa noite, uma breve reflexão da importância e lembrar, dessa questão que a essência do espiritismo é a educação das almas, educação do espírito. Que todos nós que estamos ligados de alguma maneira a esta doutrina, possamos estudar cada vez mais os seus princípios,
os grandes exemplos que tivemos. No Brasil foram muitos: Pedro de Camargo Vinícius, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e muitos outros, né? Herculano Pires, todos eles sempre ligados à educação, pedagogicamente falando, mas a educação das almas. E que Deus possa tocar os nossos corações e nos conduzir no caminho que devemos seguir, cumprindo os nossos deveres e confiando na assistência desse Pai amoroso que está no leme, está nos amparando a todos. Sigamos em paz, confiantes no amor desse Pai soberanamente justo e bom. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesta noite. Que assim seja.